Bom, eu estou conversando aqui com o Léo Ayer, que é o designer que fez o logo do Planetário nesse momento tão importante da história do Planetário, que é a comemoração de 50 anos. Né, Léo? Você fez aquele logo, esse logo bacana aqui que a gente tem. Vamos botar aqui na tela o logo que tem a curvinha, né? Aham, Lembrando a curvinha da cúpula, lembrando a bolinha. uhum. Ali tem umas referências astronômicas nesse logo, não tem? Na verdade, sim, quando a Tereza me chamou para fazer esse logo do planetário, na verdade, fiquei mega feliz, porque eu frequento o planetário desde pequeno, sempre adorei. Assim, para quem é novo, hoje não tem noção, mas para mim a Disneylândia era tipo Marte e o planetário era o Marte acessível para mim. Então, o lugar onde eu ia me divertir era no planetário. Porque aquela oportunidade que você tem de sentar embaixo da cúpula e ver o universo, aquilo ali é incrível. Assim, quando eu era pequeno, só devia ter 10 anos, eu estou com 50, ou seja, a mesma idade do planetário, aquilo me promovia uma experiência incrível. Assim, uma coisa que hoje parece simples para muita gente, né, porque tem contato com muita tecnologia, aquilo era simplesmente encantador, era meio inacreditável para um garoto de 10 anos há 40 anos atrás. Caramba, Então, sensacional, cara. Você tem a idade do Planetário. Que barato isso, hein? e o planetário é um dos programas que eu mais gostava de fazer. Né? Então, a minha relação do planetário vem desde, tipo, até de, tipo, minha irmã se apresentava no teatro pequeno ali do Maria Clara Machado, ou seja, era um ambiente que eu frequentava. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer engenharia eletrônica na PUC, ou seja, era do lado do planetário. Então, tinha essa coisa de circular no entorno do planetário. Depois eu fiquei mais velho, tive uma filha. O primeiro lugar que eu levei minha filha para ver uma exposição foi no planetário. Né? Então, até outro dia a gente estava conversando, eu falei assim: eu orbito o planetário, acho que desde pequeno, né? É uma coisa que está no meu universo de referências, que está no meu imaginário assim, de experiências bacanas que eu tive. Por exemplo, eu faço a direção de um festival que chama Multiplicidade, que é um festival audiovisual. Deve ter uns 6 anos atrás, a gente fez no Planetário o primeiro festival de cinema feito para cúpula, né? Que é feito para Caramba, domo. legal. E a gente conseguiu trazer várias pessoas do mundo todo, porque o Planetário é um dos maiores domos do planeta. Então, assim, todo mundo queria projetar no domo do Planetário. E foi um evento super bacana para a gente, acho que foi legal para o Planetário também. Então, assim, a minha relação com o Planetário é constante. Tipo, agora eu entrei no mestrado da PUC, que eu resolvi voltar a estudar. Então, assim, eu passo todo dia pelo planetário de novo, entendeu? Não estou passando agora por causa do Covid, mas, assim, tá no meu universo de amigos, digamos assim. E aí, quando a Tereza me chamou para fazer a identidade, que na verdade era um redesenho do logo antigo, eu até perguntei para ela se tinha alguma questão de quem tinha feito o logo, se a gente deveria prestar uma homenagem a essa pessoa, enfim. Como não ficou muito claro quem exatamente tinha desenhado o logo anterior, falei, bom, de qualquer maneira, eu acho que é importante criar uma referência ao logo anterior, porque o logo anterior já falava da coisa da órbita. Acho que a gente pode dar uma refinada nisso. Assim, a minha escola de design é uma escola baseada no modernismo, então, assim, eu tenho uma das minhas preocupações é fazer uma coisa que dure bastante tempo e que não fique velha rápido. Então, em termos de solução de tipografia e tudo, eu busquei uma solução que tivesse esse alcance. E eu queria muito trabalhar coisas órbitas, porque assim, o planetário meio pesquisa órbitas, pesquisa sistemas, galáxias e tal, e eu achei que fazia sentido. Então eu tentei retrabalhar a questão da órbita de uma maneira colocando a bolinha do Rio como centro, que é o planetário do Rio de Janeiro, e quando a gente foi fazer a variação, digamos, para o logo de 50 anos, eu pensei em duas coisas. Eu queria que o zero virasse um planeta orbitando em torno do planetário. E eu queria uma solução digamos, de selo de ano, né? Aqueles selos que todo mundo queria para marcar datas comemorativas, Uhum. que fosse possível de ser ajustado. Então, por exemplo, da maneira que a gente desenhou, se você quiser usar o mesmo selo por 70 anos, é muito fácil substituir o 5 pelo 6, o 6 pelo 7, assim por diante.
E quando o planetário fizer 100 anos, a gente cria um novo planeta que está orbitando em torno daquele por 50. Então, esse conceito de órbita ele permanece durante todo o processo de identidade. Então, achei que isso era consistente, que era duradouro, enfim, e foi em cima disso que a gente desenvolveu todo o processo de pensamento da identidade. Cara, sensacional. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Léo, no design, essa coisa da sugestão, né, da órbita do planeta e tal, isso meio que desperta inconscientemente nas pessoas que estão vendo uma certa identificação com aquilo, não é? De alguma forma. Às vezes a pessoa talvez não consiga nem perceber diretamente, aquilo é uma referência ao planeta e à órbita, mas inconscientemente isso vem, não é isso que tem no design? Tem uma coisa também que eu não queria fazer um logotipo completamente diferente do anterior, porque, assim, até eu mesmo, eu tenho uma relação emocional com a identidade do planetário. Eu estou acostumado a ver aquele logotipo desde pequeno. Então, se você pensar, por exemplo, no SpaceX, qual foi a opção de logotipo que eles usaram da NASA nos uniformes? Foi o primeiro logotipo da NASA, não foi o logotipo mais recente, porque é o logotipo que traz mais história, que está associado ao surgimento da NASA, à exploração espacial. Então, eu queria, de alguma maneira, não perder essa relação emocional que as pessoas têm com o logotipo anterior do planetário. Então, tem essa coisa da mensagem subliminar de você, mesmo que a pessoa não associe imediatamente. Quando ela entrar no planetário, ela vai entender o conceito de órbita, de que as coisas circulam umas em torno das outras. E eu achei que isso era importante manter. Cara, Entendeu? sensacional, sensacional. Essa coisa da memória também do logo, né? Quer dizer, você, de alguma forma, manteve a história, né, do planetário, né, no logo. É um logo diferente. Também tinha uma órbita. Era uma órbita um pouco diferente, o logotipo era um pouco diferente, mas assim, você não cria uma ruptura. Né? Por Perfeito. exemplo, eu desenhei o Leão do Mate Leão. Quando me chamaram para desenhar o Leão do Mate Leão, eles queriam que eu fizesse um leão completamente diferente. Isso foi muitos anos atrás. E eu comecei a me questionar, falei, tipo, todo mundo gosta do Leão do Mate Leão. Por que eu vou desenhar um leão completamente diferente do Leão do Mate Leão? Não faz sentido nenhum. O Leão do Mate Leão, ele era uma ilustração em pontilhismo, ou seja, ele tinha um problema técnico. Eles não tinham um problema emocional. As pessoas adoravam o leão. Todo mundo que eu perguntei, ninguém tinha nenhum problema com o leão. Então, simplesmente o que eu fiz foi atualizar o desenho do leão para que fosse uma solução tecnicamente e tecnologicamente mais adequada para as necessidades. Tanto que uma das minhas maiores alegrias é que ninguém reparou que o leão mudou. E isso foi, sei lá, 15 anos atrás. O leão mesmo, assim, ele só é um pouquinho diferente, mas ele passou a funcionar, coisa que não acontecia anteriormente. Então, assim, é esse tipo de solução que a gente busca melhorar. A gente não precisa mudar tudo. Entendeu? A gente só precisa fazer com que seja mais perene, ou que seja mais reduzível, mais tecnologicamente adequado. Então, por exemplo, a tipografia que a gente pensou para o logotipo era uma tipografia pensada para digital. Então, ela funciona bem na mídia digital. Quando o logotipo original foi desenhado, essa questão não entrava nem nos pensamentos do designer, porque você não pensava se a fonte, você pensava se a fonte era boa para impressão e para leitura, mas não se ela era uma fonte disponível, se ela era uma fonte que funcionava bem no celular. E hoje você tem que pensar nesses atributos também. Então, assim, é só uma evolução de um processo. Cara, sensacional. E tem uma coisa eu não reparei que o Mate Leão mudou o logo. Realmente deve ser um sucesso total, porque eu desde criança, desde criança, né? Porque assim, fez muito parte da minha infância isso, né? A gente ia à praia, eu comprava lá um biscoito e mate, né? Era sempre a coisa Eu vi aquele cara chegando lá com aqueles tanques, né? Era mate do lado e suco de limão do outro, né? Aquilo já despertava sede, já era refrescante, só de escutar aquele barulho do gelo. É muito legal. Eu realmente não percebi a mudança do Leão, muito legal. O Léo, não percebi mesmo. Tem uma coisa no logo, né? A coisa das órbitas também, e dessa coisa circular, né? Que, de alguma forma, quando eu estava pensando, né, um tempo depois que eu vi o logo, achei lindo, mas depois pensando sobre aquilo, me lembrou uma coisa interessante que, durante muito tempo, né, a humanidade considerou, de fato, as órbitas dos planetas como sendo círculos. Na Sim, verdade, sim.
todas as órbitas no espaço deveriam ser círculos, porque o círculo é a figura mais próxima do divino, né? Ou o desenho que a gente pode melhor representar a coisa da divindade, porque não tem começo, não tem fim, é uma figura Aham. simétrica, né, e tal. As órbitas dos planetas, elas são elípticas, mas são pouco elípticas de fato. Elas são quase, se você desenhar, você vai ver exatamente círculos, né? Pelo menos os Uhum. planetas mais próximos do Sol. Depois você começa a ver umas elipses mais achatadinhas, né? Agora há pouco tempo passou aqui, quer dizer, está passando ainda aqui perto da Terra, né? Mas foi muito visível o cometa Neowise. Não sei se você viu, esse cometa ficou lindo, foi altamente fotografado aí. Os cometas, eles têm uma órbita um pouco mais elíptica, um pouco mais achatada. Mas para os antigos, eles não conseguiam conceber um movimento no espaço que não fosse circular, por causa da coisa do divino e tal. Eu acho que o logo que você fez também remete um pouco a isso, a coisa da simetria, do equilíbrio e tal. Aham. E tem uma coisa também ali que é o formato da cúpula, né? Eu não sei se você pensou nisso, mas assim, quando eu vi, a primeira coisa que bateu na minha cabeça, porque como eu estou acostumado a ver o planetário todo dia eu chego naquele prédio, e assim, é uma coisa que eu me cobro, né? O prédio tem uma arquitetura muito bonita, né? Então, todo dia eu me cobro parar ali 2, 3 segundos de olhar para o prédio, entendeu? Curtir, assim, ter consciência, né? Trazer a mente para o momento presente, né? E contemplar a arquitetura do prédio. Então, quando eu vi o logo, né, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a forma da cúpula. Depois me veio a órbita do planeta. Aham. Entende? Que é uma coisa interessante que eu acho que está mais no meu dia a dia, né? E assim, eu acho que várias pessoas vão fazer associações pessoais em relação ao logo, porque aquilo é a tua casa, né? Sim, E aquela curva é meio que o seu teto. Então você mora ali dentro, né? Então, assim, cada um vai ter uma percepção diferente. Assim como você está falando essa coisa das órbitas dos planetas que são praticamente circulares, mas isso depende da perspectiva que você enxerga, né? Porque muitas vezes, quando você vê na televisão um sistema solar, por exemplo, você vê num ângulo que parece que a órbita é completamente elíptica. é Né? verdade. Porque Eles desenham. Ali tem a questão da perspectiva e tem uma questão também, às vezes, do exagero nos desenhos. Né? Para você mostrar, né, que são elipses, às vezes as pessoas exageram um pouco, né? E não avisam, tá exagerado, tá fora de escala e tal. Então fica um desenho meio exagerado. Mas sim, você tem a questão da perspectiva, né? Quando a gente desenha as órbitas, né, de acordo com o ângulo que você coloca, ela vai aparecer uma elipse, né? Se tá um círculo, né? Se você inclinar um pouquinho, já fica uma coisa exatamente. mais elíptica. Muito legal. Olha, você falou da coisa do seu espanto, né, na época, quando você começou aí ao planetário, e quando estava te escutando, estava me lembrando aqui que a primeira publicação do planetário, a primeira publicação que o planetário distribuía para o público, era exatamente falando sobre o equipamento, né, que estava sendo inaugurado na cidade e tal. E o equipamento, cara, ele era apresentado por um mago. Era um Uhum. mago, com aquele chapéuzinho comprido de estrela, sabe? Barbão e tal. Era o típico mago apresentando aquele equipamento maravilhoso para um grupo de estudantes e tal. Então, me lembrou isso, cara, porque essa era muita sensação que a gente tinha que se tinha na época. Eu não peguei o planetário Uhum. inaugurado, né? Mas dá para a gente compreender, né? Como é que quer dizer, na verdade, como é que você podia estar dentro do ambiente que está simulando o céu, né? Você consegue ver todos os movimentos do céu dentro de uma sala. É muito interessante. E você falou da sua filha também, cara. Isso é uma coisa que é muito comum lá pra gente, é receber visita de pessoas que foram ao planetário quando eram criança e tal, e agora estão retornando com Sim, filho, às vezes com neto, entendeu? Pessoas que já foram ao planetário já eram adultas, né? Ou adolescentes, alguma coisa do tipo. Tá, agora estou vindo aqui e tal, já com o meu neto, que já está garoto também, já é uma menina. Quer dizer, parece que é uma você quer, emoção que se passa, né? você quer promover para o teu filho tipo a mesma experiência, sensação que você teve. Apesar de que as gerações mais jovens cada vez têm mais contato com tecnologia, eu não sei, para mim, quando você está na cúpula, vendo uma projeção do universo, seja lá de que parte do universo seja, aquilo entra numa sensação de paz e tranquilidade, assim, que em poucos lugares eu tenho na minha vida. É muito diferente de um parque de diversão.
entendeu? E aquilo ali, eu até escrevi um texto sobre isso na época do lançamento do SpaceX, e felizmente voltou ontem, né? Mais uma coincidência maneira, deu É, tudo certo. E, cara, o planetário não só te permite enxergar mais longe, como ele também te permite ver que mesmo nesse momento que a gente está passando de pandemia e tudo mais, que o universo está em harmonia. Entendeu? Então, cara, assim, você tem perfeito. a sensação de que, cara, a gente está vendo um problema aqui momentâneo, que vai ser resolvido por tecnologia, medicina, química, biologia e união de esforços de várias profissões, inclusive de comunicação, porque as pessoas precisam saber o que está sendo feito, né? Uhum. Para ganhar confiança, digamos, numa vacina, por exemplo. E que você, no meio dessa confusão toda, a partir do momento que você entra no planetário, que você vê o universo, você fala, caramba, está tudo equilibrado, é tudo matematicamente calculado. Assim, esse problema é muito pequeno em relação a todas as outras coisas que estão acontecendo no universo. Sei lá, para mim isso dá uma paz enorme, entendeu? Cara, Então, perfeito, perfeito. sei lá, é impagável. Eu acho incrível. Cara, muito legal, muito legal. Cara, fala perfeita para encerrar nosso papo aqui, perfeito. Eu compartilho com você a sensação de harmonia que o planetário passa, a sensação de conexão, né? Sim. Eu diria. E você falou da coisa da comunicação, né, cara? Sem dúvida, a gente tem que ter uma comunicação nesse momento, vai ser absolutamente importante. E Uhum. também para a questão é, estética, né? Nesse momento que a gente ficou tão recluso, né? A questão estética e harmônica das coisas, né? Seja do nosso ambiente. Em termos de mensagem, assim, eu tenho feito muitos trabalhos que como é que eu comunico, por exemplo, que as pessoas vão ter que voltar a conviver com o distanciamento de uma maneira que não seja amedrontadora, seja motivacional? Que é meio isso, a gente vai ter que se adaptar, pelo menos por um período de tempo, a um distanciamento, mas a gente tem que entender que essa é uma necessidade, mas que a gente pode ter bons momentos e boas experiências mesmo em distanciamento. Né? Então, assim, tipo, digamos que o planetário, assim que ele voltar a receber alunos, ele vai ter um monte de normas. Mas a experiência de você ver o céu, assim, não vai ser pior porque as pessoas estão um pouco mais distantes. Ela talvez seja mais silenciosa, entendeu? Talvez seja mais profunda, mas vai ser maneiro do mesmo jeito, sabe? Não vai ser, que horrível, que não, gente, assim, é só um período de adaptação, um período de evolução tecnológica, até que novas tecnologias surjam e que as experiências melhorem cada vez mais. Uma coisa até eu estava falando de na PUC, e eles estavam me perguntando assim, por que os palestrantes brasileiros normalmente dão palestras meio pessimistas? Eu não sei, cara, mas eu acho que, por exemplo, que os americanos eles são otimistas em qualquer situação. Qualquer pessoa que assistiu a palestra do Elon Musk, o discurso dele no lançamento do SpaceX, parecia Uhum. que ele estava morando num planeta puro, sem nenhum problema de poluição. Ele estava muito animado, entendeu? E, tipo, por exemplo, ele contratou para fazer o suit dos astronautas, a roupa, o traje, o designer que fez o designer do Avengers. Uhum. Então, assim, ele consegue entender que, assim, qual é o desafio dele em desenhar o traje? Era desenhar um traje tão bacana quanto de um filme, que atrai o adolescente, porém com a funcionalidade e segurança necessária para um astronauta. Mas ele não queria fazer um traje feio. E ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Assim, a gente precisa fazer com que as crianças tenham interesse em explorar o universo. E se a experiência de lançamento do SpaceX for com mau design, se a cabine for com referências antigas, tipo, a cabine é toda tecnológica, quem acompanha lançamento espacial era tudo analógico, agora é tudo tela, touch, joystick. Touchscreen, tudo touchscreen, exatamente. Exatamente. Então, assim, aquilo ali está dentro da experiência do jovem que joga videogame. Então, assim, a chance dele querer comprar um uniforme daqueles, ou ele se imaginar como um explorador do universo e querer, por exemplo, estudar astronomia, engenharia de foguetes ou o que quer que seja, é importante, estrategicamente até para o país. Porque qualquer país precisa de jovens que queiram estudar ciência, tecnologia, astronomia, um monte de coisas para o desenvolvimento tecnológico do país. Então, o fato dele pensar nas crianças, quando ele desenha o traje e pensa na cabine, que é o que vai ser televisionado pelo YouTube,
que é onde os jovens e adolescentes vão assistir o lançamento, é um pensamento muito bacana, assim, atual, e de geração de conteúdo, de geração de atração, e que ele quer que os jovens continuem querendo ser astronautas. Porque realmente, se as novas gerações perderem o interesse por isso, aí o programa espacial perde sentido, porque não vai ter quem viaje. Então, quando você pensa dessa maneira mais abrangente, até em termos de design, é muito bacana. Você vê um cara tipo Elon Musk, que é um multibilionário, que não precisaria estar envolvido com um projeto dessa natureza, ele está envolvido simplesmente porque ele é curioso e ele acredita nisso, entendeu? Que existe possibilidade de a gente ir colonizar outros planetas. Então, é esse tipo de modo de pensar que eu acho que falta um pouco para a gente, da gente acreditar mais no que a gente consegue fazer e falar menos das nossas dificuldades. Porque dificuldade todo mundo tem, mas a vontade de realizar tem que ser maior que as dificuldades. Acho que isso que é o mais bacana. Léo Ayer, muito obrigado, cara, por esse papo. Foi maravilhoso conversar contigo. Tá? Palavras lindas, estimulantes aí. Muita coisa para pensar. Obrigado mesmo, cara. Tá bom? Bons céus para você, que você possa espalhar muita beleza e harmonia aí com o seu trabalho pelo mundo. Cara, e que a gente continue trabalhando junto por quanto tempo a gente conseguir, porque para mim é um prazer. Prazer estar falando contigo. Obrigado, Tereza, por ter me convidado para desenvolver o projeto. Eu estou feliz pra caramba. Eu estou feliz desde o momento que ela me ligou. Não, você teria interesse? Eu falei, claro que eu tenho interesse. Tudo que eu queria é poder trabalhar com o planetário. Assim, para mim foi ótimo. Eu acho que essa conjunção de fatores é que faz dar certo. É verdade, é a sua casa. O planetário, você já é da equipe planetário agora, cara. Tá bom? Planetário é sua casa também. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, Léo. Grande abraço, cara. Bons céus para você sempre, cara. Para vocês também, cara. Valeu.